Olá, eu sou Marcos Cristofoletti e nós, aqui do Bioquântico, estamos fazendo um ciclo de entrevistas. Ciclo de entrevistas com especialistas. Devido a essa situação do coronavírus, de isolamento social, todo mundo em casa, muitas pessoas já têm se dado conta da importância do autocuidado, da importância da prática da atividade física, da alimentação. Então, nesse ciclo de palestras, a gente está colocando assuntos pertinentes e hoje nós vamos conversar com um especialista na parte de nutrição, que é o Dr. Leandro Garve. Ele é endocrinologista, nutrólogo e, é claro, aqui no Bioquântico, com essa visão integrativa. E hoje nós vamos conversar com ele sobre uma prática importante quando se fala em prática de esportes e de atividade física, que é a suplementação. E como esse é um assunto muito vasto, nós escolhemos falar sobre um suplemento que talvez seja o mais usado, talvez o mais conhecido, que é o Whey Protein. Ok, vamos começar, mas eu acho que antes disso seria interessante a gente falar o que é o Whey Protein também. Porque é uma coisa que nem todo mundo sabe e às vezes como o termo está em inglês, às vezes as pessoas tomam sem se dar conta do que realmente eles estão tomando. Então, o Whey Protein, resumidamente, significa proteína do soro do leite. Historicamente, é interessante que na produção de laticínios, de queijos, todos os derivados do leite, em muitos dos produtos sobrava uma espécie de água que os produtores olhavam, uma água transparente, e simplesmente descartavam por observar aquilo e achar que não tinha nada de útil ali que poderia ser usado. Então era simplesmente jogado fora. E com o tempo, alguns pesquisadores observaram, analisando esse soro que sobrava da produção, eles observaram que ele era muito rico em proteínas. Então começou uma corrida para buscar formas de extrair e de usar esse tipo de proteína para uso humano e uso animal. Então foi uma época interessante também que teve um boom de atividade física, de propaganda, o mundo fit começou a ganhar peso. Então muitas pessoas já buscavam também formas de auxiliar nos resultados dos exercícios físicos que eles estavam fazendo. Então, desse ponto surgiu o Whey Protein. Bacana. Então, Dr. Leandro, existe mais de um tipo de Whey Protein? Sim, como vários pesquisadores começaram a trabalhar na retirada desse tipo de proteína, acabou surgindo, como é de se esperar, vários tipos de processo para retirar a proteína e vários pesquisadores criaram formas de retirar essas proteínas. Surgiu no mercado hoje basicamente 3 tipos de Whey Protein, que são o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Se a gente for parar para pensar em cada um desses tipos, hoje o que se tem de forma mais acessível é o Whey Protein concentrado. A diferença do concentrado para os outros dois é que o Whey Protein concentrado ele tem uma taxa menor de proteínas e taxas maiores de carboidrato, gordura, lactose e outras coisas que estão presentes também no soro do leite, mas que não necessariamente as pessoas querem utilizar aquilo quando elas tomam esse tipo de suplemento. Mas hoje, como o processo de extração é mais, vamos dizer, mais fácil, ele acaba sendo um produto mais barato, mais acessível, mas não necessariamente pior. Ele tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. As vantagens e desvantagens em relação a outros tipos de Whey Protein é que, por exemplo, o custo que eu acabei de falar, é uma vantagem já bem interessante. Então, dependendo do seu objetivo, por exemplo, se você é uma pessoa que quer apenas suplementar a quantidade de proteína que você tem na sua alimentação diária,
é uma forma muito interessante de você fazer essa suplementação, que é uma forma fácil de fazer. Em pouco tempo você faz um shake daquilo com água ou com outro produto, ou com alguma outra coisa, e você tem um aporte de proteína já muito maior na sua alimentação diária. Um grande exemplo são pessoas, por exemplo, que passaram por cirurgias bariátricas. São pessoas que elas não conseguem ingerir grandes quantidades, por exemplo, de carne. Elas têm dificuldade, na verdade, em qualquer tipo de quantidade de carne, se sentem um pouquinho empanzinadas, então elas não conseguem manter uma alimentação, um aporte de proteína diário que seja às vezes adequado para o peso delas. Então, para essas pessoas é muito interessante o uso de algum tipo de suplemento, como por exemplo o whey protein concentrado. Vamos lá. O outro tipo, o segundo tipo de linha é o whey protein isolado. O whey protein isolado, ele já passa por processos de filtragem mais avançados e ele, por peso de produto, proporcionalmente, ele é um produto que tem menos gordura, menos carboidrato, menos lactose e uma quantidade maior de proteínas, né? Então, você tem para as pessoas que, por exemplo, estão fazendo dietas com restrição de carboidrato, é uma opção muito interessante. Para pessoas também que, por exemplo, querem uma absorção mais rápida, porque o fato de o whey protein isolado ter menos proteínas faz com que ele passe mais rápido no estômago, então ele já vai para o nível de absorção no intestino de forma mais rápida. Então, a digestão e os aminoácidos que vão chegar na circulação e, consequentemente, no músculo, por exemplo, eles vão chegar de forma mais rápida. Então, isso é um ponto importante. Em relação ao custo, ele já é um custo mais caro do que o whey protein concentrado, por exemplo. E o hidrolisado, né, que é o terceiro tipo que normalmente é comercializado, o hidrolisado já é, vamos dizer, uma versão avançada desses três. E quando eu digo avançada, não quer dizer, como eu falei antes, que é melhor do que os outros três. Ele tem características próprias, né? O termo hidrolisado quer dizer que ele sofre um processo de hidrólise, que é uma forma de pré-digestão das proteínas. Então, além de ele ter as características do whey protein isolado, que é menos gordura, menos carboidrato, menos lactose, ele é muito mais processado. Então, isso tem uma vantagem em relação a essa questão de hidrólise, que vamos supor que você já usa alguma coisa que praticamente você não vai ter o trabalho de digerir. Então, quando você usa o whey protein hidrolisado, você tem a chegada dos aminoácidos que vão compor as proteínas musculares, por exemplo, se esse é o seu objetivo, você tem a chegada de aminoácidos com uma velocidade maior de todos os três, é o que chega muito mais rápido no músculo, os aminoácidos já prontos para serem usados. Então, esse tipo de whey protein, ele é usado muito por atletas, porque para os atletas uma diferença pequena na absorção, de velocidade de absorção, já pode gerar uma diferença considerável na performance. Consequentemente, os resultados numa competição deles tendem a ser melhores, né? Mas ele também tem uso, por exemplo, para pessoas que não são atletas. Pessoas que têm dificuldade, intolerância, por exemplo, à lactose e alguns outros alimentos, que têm dificuldade de digestão, pessoas que estão com o intestino muito inflamado por algum motivo, ou tem alguma dificuldade digestória qualquer, eles também podem se beneficiar muito desse produto, porque é um produto que já chegou, praticamente o organismo vai praticamente absorver esse tipo de produto. Sim, marcas é o que não falta, na verdade, no mercado, né? Todo mundo, quando se fala em suplemento, nesse mundo fit, as pessoas veem nisso, né, lucros muito grandes, porque realmente desde esse boom do mundo fit, cada vez mais tem tido procura de pessoas que percebem benefício de saúde e pessoas que querem obter o corpo, vamos dizer, dos sonhos, né? Esse corpo que é na mídia colocado como corpo padrão, corpo traçado, músculos aparecendo, hipertrofiados. Esse tipo de corpo as pessoas estão buscando muito e elas buscam auxílio para cada vez mais. Então é uma indústria muito lucrativa. As marcas hoje são muitas. E isso é bom, por um lado, né? Essa competição gera preços melhores para as pessoas que estão consumindo esse produto, mas por outro lado gera certos problemas também, porque
muitas marcas não são, vamos dizer, éticas no que elas estão falando. Existem muitas e muitas queixas em relação a quantidade por exemplo, de proteínas que está escrito no rótulo não é a quantidade oferecida realmente, se você for testar. Muitas marcas fazem isso. Então, essas marcas, é muito importante tomar cuidado com as marcas que você está usando, porque se não adianta você às vezes pagar mais barato numa promoção, alguma coisa assim, e a marca não oferecer aquilo que ela está falando que ela tem. Você está tomando, ela fala que tem uma quantidade X de proteína e na verdade é muito menos daquilo. Fala que tem uma quantidade X de carboidrato ou de gordura e está oferecendo na verdade muito mais do que aquilo. Então você está tomando aquilo achando que está te ajudando e na verdade aquilo não está fazendo tanta diferença para você. Ou seja, no final das contas, você está jogando dinheiro fora por causa disso. O whey melhor, na verdade, eu não diria que existe um whey melhor do que o outro, né? Cada um vai ter suas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, se uma pessoa busca simplesmente aumento do aporte de proteínas na alimentação diária dela, eu não diria que o whey protein hidrolisado é melhor do que o concentrado, porque, na verdade, o seu objetivo é simplesmente o aumento do aporte proteico. Então, o concentrado para você seria o melhor, porque você vai pagar um preço mais razoável e vai conseguir o objetivo que você quer. Já se você é uma pessoa que faz um treinamento mais intenso, uma pessoa que, mesmo não sendo atleta, você quer diminuir a quantidade de carboidrato na sua dieta, aumentar a proteína, você quer aproveitar melhor as janelas de oportunidade que se formam após treinos intensos de musculação, de treinos resistidos, uma opção com custo-benefício mais interessante para você seria o whey protein isolado, que ele não é tão caro quanto o hidrolisado e ele também tem um percentual de proteína mais alto e uma velocidade de absorção mais alta. Então, o custo-benefício é interessante para as pessoas, por exemplo, que têm um treinamento mais intenso. Sim, com relação a essa questão do tipo, né, a gente voltando nos tipos de whey protein que existem, qual é o indicado para cada pessoa, é interessante, as pessoas às vezes precisam de um certo auxílio para escolher, porque às vezes não é tão simples, né? Eu falo de treino intenso, às vezes não tem como explicar tudo em um vídeo, porque a quantidade de informação seria muito grande, poderia confundir também as pessoas, mas, por exemplo, eu falo de um treino intenso, né? O que é um treino intenso, como que é, o que se eu preciso para atingir meus resultados, eu preciso de qual tipo de treinamento e como, importante também, às vezes, é saber como que está a minha alimentação, porque uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, né, não notam, é que o whey protein ele é um suplemento, ele não é um alimento. Então, existem muitas pessoas que querem usar um suplemento como alimento. Então, não funciona desse jeito, né? Porque o whey protein ele vai te dar um aporte legal de proteínas, mas ele não vai te dar muitos oligoelementos, não vai te dar vitaminas, ele não vai te dar uma série de coisas que uma alimentação balanceada vai te dar. Então é importante entender e buscar ajuda também para poder entender como que está a sua alimentação diária, se a quantidade de macronutrientes que você usa na sua alimentação diária é suficiente para você, é adequada para você, se a quantidade de vitaminas, de minerais, de oligoelementos, desse tipo de nutriente também está sendo interessante para você e, acima de tudo, calcular quanto que você vai precisar de whey protein, por exemplo, para suprir esse gap que fica faltando, né? Então, se você é uma pessoa que já tem uma alimentação que tem uma quantidade boa de proteína, você não precisa tomar, por exemplo, whey protein de manhã, de tarde, de noite. Para você, às vezes, vai bastar uma dose pós-treino que vai fazer o efeito que você deseja e, além disso, você vai economizar financeiramente, porque você não vai fazer o seu volume de compra, né? Normalmente um pote vem, por exemplo, 900 gramas, esse pote de whey protein, por exemplo, vai durar muito mais tempo para você, se você faz o uso simplesmente do que você necessita, e não de uma forma aleatória, né? Sim, é importante também, né? Voltando à questão também, primeiro explicando um pouquinho o que é o BCAA, né, ele já tem, é importante saber que às vezes as lojas de suplemento oferecem o potinho de BCAA para você usar, normalmente eles oferecem junto quando vão vender o whey protein.
mas é importante também saber que o BCA já existe dentro do Whey Protein, né? A sigla em inglês traduzida significa proteína de cadeia ramificada. Então, o BCA, são basicamente 3 tipos de aminoácidos, que é a leucina, isoleucina e a valina. E esses 3 aminoácidos eles têm um papel importante, tanto de imunidade, imunomodulação, quanto de síntese proteica. Então, a leucina, por exemplo, ela dá um estímulo mais interessante. Se você usa ela sozinha, por exemplo, a leucina já dá um estímulo interessante para a síntese proteica, mais forte. A isoleucina e a valina têm um papel imunomodulador. Então, você tendo quantidades adequadas de BCA no Whey Protein ou também usando como suplemento extra, né, no seu uso diário, você tem a vantagem de melhorar a síntese proteica e ajudar na imunidade como um todo. Eu gostaria de agradecer o Dr. Leandro por essa oportunidade, sou bastante grato por esse momento dessa entrevista e eu tenho certeza que vai contribuir muito para todos os alunos do Pilates, do bioquântico e todas as outras pessoas interessadas também em melhorar a sua performance física através dos esportes, da prática de atividade física e estar bem, estar em melhores condições de forma completa, fortalecendo também o seu sistema imunológico. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade também por aproveitar e explicar, orientar as pessoas que nesse momento realmente estão mais em casa, então às vezes em falta de algum profissional que possa suprir algumas dúvidas, e estamos aí para as próximas oportunidades também, podemos falar de outros temas inclusive, e as pessoas que estão assistindo se quiserem colocar nos comentários dúvidas e questionamentos e temas, sugerir temas também que a gente possa conversar, estamos abertos também a isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.